Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de alguém plano para causar danos a alguém ao violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Boa tarde família. Boa tarde família. Meu nome é Oficial Yamagan. Novamente é um prazer para mim estar aqui fazendo uma nova aula para vocês. Hoje, o título da aula hoje é a Páscoa, as 10 pragas de Egito. Nós vamos a falar das 10 pragas que Deus traz para Egito, ou se la deu a Egito, ok? Mas antes disso, nós vamos começar com o livro de João, capítulo 8, versículo 32, e fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? A verdade é que vocês, os brasileiros, a gente de Cabo Verde, todas a gente vítimas da escravidão portuguesa, vocês são os verdadeiros filhos de Deus da Bíblia. Vocês são os israelitas da Bíblia. É uma verdade que vai liberar você. Mas a religião não vai liberar você. Ok? Mas a bruxaria não vai liberar você. Jemayá não vai liberar você. Mas sua nacionalidade, voltando à sua nacionalidade, vai a salvar você. Você tem que voltar aos mandamentos de Deus. Mas você tem que venir a aprender a sua verdadeira herança. Sua herança é que você é um israelita, de acordo com a Bíblia. Nós vamos a falar, na semana passada, nós falamos da Páscoa, as coisas que devemos fazer na Páscoa, comer, como preparar, preparar o cordeiro, as ervas amargas, pão sem levadura, etc. Mas eu tenho uma foto aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Nosso irmão Abiel fez este slide para nós. Esta foto para nós. Ele pode ver? Ok? São ingredientes que ficam em nossas casas que vocês têm que tirar antes da segunda-feira para a noite, que é o começo da Páscoa. Você tem que tirar os ingredientes de sua esquerda. São ingredientes bons, mas os da direita, você tem que ler todas as suas comidas, todos os alimentos, para saber se você tem esses alimentos na casa. Mas se você tem os alimentos na casa com esses ingredientes, você tem que tirar esses ingredientes, esses alimentos. Por exemplo, fermento autorizado, ok? Tá bom, você pode ficar com isso em sua casa. Levadura de cerveja, você pode ficar, mas muitas das cervejas têm levadura só. Eu aconselho a você que você tira sua cerveja, ok?
O sea, levadura de cerveja, fermento de tortorula, crema de tartaro, extracto de levadura. Muitas comidas têm extrato de levadura, mas você pode ficar com essas comidas em sua casa. Ok? Menos os bicarbonatos de sódio. Não bom. Outros nomes para bicarbonato de potássio, carbonato de amônio, bicarbonato de amônio, fermento em pão, fermento com levaduras. Esses ingredientes você tem que tirar. Você não pode ficar com esses ingredientes em sua casa. Nós lemos as escrituras falando que é em contra dos mandamentos ter essas comidas em sua casa nos 7 dias depois da segunda-feira para a noite. Mas quando o 7º dia da Páscoa termina ou conclui, você pode voltar e comprar novas comidas com esses ingredientes. Ok? So você pode ver isso aí, pode guardar em sua... Não, você pode ir a Israel Unido em Cristo. Nós temos um post com essa informação. Okay? Tá aí. Você pode ir a Israel Unido em Cristo no Facebook. Você pode ler os ingredientes com mais cuidado. Ok? Mas hoje nós vamos falar das 10 pragas de Egito. Okay? 10 pragas de Egito. Muitas pessoas, eu não vejo o filme, eu não gosto de filme, mas muitos de vocês veem o filme O Príncipe de Egito, feito por Disney, ok? Mas explica mais ou menos as pragas que Deus mandou em conta dos Egito para a liberação de seu povo, Israel, vocês, os brasileiros, ok? Vocês têm que estar a acordar, você tem que, como povo, você tem que acordar de seu sono. Né? Você está muito sono hoje em dia. Você está chamando você brasileiro, muitos de vocês se consideram portugueses, mas vocês estão confundidos. Ok, mas pose that up with the pharaohs and all that. Right? O nosso povo, Israel, foi escravo no Egito durante a dinastia 17 hasta a dinastia 19. Okay? Os faraós que estavam em poder nesse tempo, nós teremos 8 listados aqui. Right? Nefertiti, Tutmos, o terceiro, Tutankhamen, ok? Hatshepsut, que não pode dizer em inglês, Hatshepsut, right? Ramses, o segundo, Kamose, ok? Nebmaitri, Amenhotep, o terceiro. Esses são somente alguns dos faraós que estavam em poder durante a 17 hasta a 19 dinastia, quando nossa gente ficava escravo no Egito nesse então. Ok? Você pode ir a israelunite.org ou israelunite.org ou G para aprender mais sobre nossa escravidão em Egito, ou mais a Páscoa, ou qualquer outra coisa que você queira aprender sobre sua vida, ou como você deve viver sua vida de israelita, ok? Durante esse tempo, em Egito, ok? Nossa gente, nosso povo,
elas construíram grandes cidades, ok? Mais pirâmides. Sim, nós somos os criadores das pirâmides. Mas eu vou ler outras escrituras que falam sobre isso, como prova do que eu estou falando, ok? A primeira escritura que nós vamos ver é Éxodo, capítulo 1. Vamos começar em 8, ok? Éxodo capítulo 1, versículo 8. Get that other picture ready for the slave. Third one. Éxodo 1, versículo 8 fala esto. Depois levantou-se novo rei sobre Egito, que não conhecera a José. Ok? Esse novo rei está falando do novo rei. A dinastia dos 17 a 19, a dinastia. Está falando de essa era. Ok? E fala, versículo 9. O qual disse, o seu povo, a qual diz a seu povo, eis que o povo de nos filhos dos, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderosos que nós. Os faraós estão vendo que os filhos de Israel estão acrescentando, estão crescendo, a multitude está sobrepassando a multitude dos egípcios. Ok? Qual diz? Versículo 10. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vendo guerra, eles também se ajuntem a nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Não, eles estavam olhando que nós ficamos poderosos em números, ok? Porque há poder na unidade, mas se nós mantenemos a separação entre o povo de nós, as nações sabem estes, eles sabem estes. Por nossa história completa, as nações sabem que a união de nós outros significa a morte deles. Mas que eles fazem? Não separam. Tem muitas ferramentas para manter-nos separados, das famílias separadas, os matrimônios separados, o nosso povo separado, a nossa economia separada. Elas têm muitos ele tem muita justiça. Ele usa sua mente para vir contra nós e manter-nos separados, ok? Mas versículo 11 fala isto. E puseram sobre eles maiores de tributos, para que afligirem com suas cargas. Esses maiores de atributos são quê? São nosso próprio povo, nossa gente que ficava em contra nós. Hoje em dia são o quê? Seus pastores, seus políticos, ok? A gente que nos força a trabalhar para a nossos inimigos. Esses são os maiores de tributos, ok? Que trabalham para o inimigo, não para nós como nosso povo. Eles não trabalham para nós, eles trabalham para os inimigos. Right? Diz, porque edificarão a Faraó cidades de tesouros, Pintão e Rameses. Esses dois, Pintão e Rameses ficam no Vale dos Reis, Médio Oriente, os vales dos reis. Mas quanto mais os afligavam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se endavam
por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim les fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo trabalho no campo, com todo o serviço, e em que os serviam com dureza. Essa zona, como hoje em dia também. É nossa gente que está nos campos trabalhando duro. É nossa gente que tem a vida pedreira. Nossa gente. Os brasileiros, os latinos, os negros americanos, teremos esse mesmo tipo de vida hoje em dia. Uma vida pedreira. Trabalhar a 17, a vezes 10, 12 horas para trazer um pão à casa. Okay? Está descrevendo o nosso povo. Mas nós temos ilustração de como nossa gente ficava em Egito. Let them see that. No versículo 14 fala isso. Okay? Assim les fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que os serviam com dureza. Mas você pode ver como nossa gente está aí, trabalhando duro para os egípcios, o faraó, para enriquecer o povo desse faraó. Mas você pode olhar que nenhuma dessas gentes trabalhando duro são brancos. Nossa gente sempre foi morena ou preta. Esses são os israelitas nessas fotos. Fotos. Você pode ver. Mas você pode ver os maiores de tributo também, negros. Pegando lá na gente com açote, com cinto. Nossa gente trabalhando o barro nos campos. Essa é nossa gente na escravidão no Egito. Mas muitos de nossa gente se subscrevem a egiptologia ou egyptologists. Mas você não sabe o que você está fazendo. Quando você fala que você é um egípcio, ou nós vinimos do Egito, você está falando, dando glorificação a seu inimigo. Mas os egípcios são seus inimigos também. Eles, os europeus, são inimigos de nossos também. Ok? Mas você pode ver, retorna a la foto também. Go back to the picture. Você pode ver os monumentos, mas as pirâmides também. Bájalo. Ei, shalom. Mas você pode ver como nossa gente fazia barro para construir a pirâmide. Nós somos os construidores das pirâmides no mundo inteiro. Ok? Nós temos essa inteligência para fazer as pirâmides. Muita gente fala que são extraterrestres ou, como se diz, seres estranhos. Não, nós somos os criadores das pirâmides. Mas o livro de Macabeu, primeiro de Macabeu, eu vou quitar. Mas o livro de Macabeu, capítulo 13, versículo 28, dá comprovação disso. E fala isto. Nós vamos começar em 27. Diz: Simão construiu sobre um túmulo de seu pai e de seus irmãos um monumento alto e visível ao longe, feito de pedras polidas de ambos os lados. Erigiu 7 pirâmides, uma em face de outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos.
7 pirâmides, irmão, fiz. Nós só temos esse conhecimento de fazer pirâmides. Mas hoje em dia você pode encontrar pirâmides em Guatemala, Peru, México, okay? Puerto Rico. Nesses últimos dias encontraram pirâmides em Puerto Rico. Você pode ir a Google fazer sua própria investigação. Eles encontraram pirâmides escondidas na Amazônia também. Né? Porque nós temos esse conhecimento. Nós trazemos esse conhecimento desde Egito para essas terras aqui na América. Nós, os israelitas, os brasileiros, os latinos, temos esse conhecimento disso, ok? Então, não deixe que nadie fale a você que você é uma pessoa bruta ou que não tem inteligência. Quando você foi escravo, você não nasceu escravo, você foi antes, nós éramos que engenheiros, doutores, médicos, ok? Gente muito sábia, com muita sabedoria, ok? Essa é sua cultura. Mas vamos diretamente às pragas, ok? Que Deus mandou para os egípcios por causa desse abuso, por causa desse maltrato. Um trato mal que fizeram a nossa gente no Egito. Deus tem uma coisa para eles, os egípcios. Nós vamos ler a primeira praga no livro de Éxodo, capítulo 7, versículo 17. A primeira praga foi as águas sangrentas. Águas sangrentas. Right? Ou as águas que se tornassem em sangue. Ok? Diz o Senhor. Éxodo capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto sabereis que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara e tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio. Que rio? Rio Nilo. Um rio muito importante para os egípcios. O rio Nilo. De ali eles conseguiam a sua comida. Sua economia era basada no rio Nilo. Eles transportavam seus produtos de um lado para o outro lado. Eles utilizavam o rio Nilo. Era muito importante para a cultura egípcia. So, quando a Bíblia fala de rio, está falando de rio Nilo. Ok? Diz: e tornar-se em sangue. So, Deus tornou o rio Nilo em sangue. Esse é um poder. Esse é um poder muito grande. O rio que eles adoravam, ele tornou-se em sangue. Diz 18. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios não se bebendo água do rio. Você não podia beber água mais. Mas os peixes estavam morrendo. Você somente tem que imaginar o cheiro de esse sangue no rio. Mas diz de novo. Diz: mas vamos agora. Eu vou ensinar a você uma ilustração. Não. The link. Yeah, thank you. Uma pequena ilustração dessa. Essa é somente uma pequena ilustração de como um rio se torna em sangue. So, imagina, tem em mente. Ok. Tem em mente
o grande que o río Nilo es. Você pode ver isso. Look. Mira eso, mira eso. Olha isso, olha isso. Sua mente pode imaginar o cheiro, malo cheiro na área. Somente com isso eu moro. Look, minha gente é surpreendida. That's good. Essa é somente uma ilustração. Imagínense o rio Nilo, as distâncias, toda a distância do rio Nilo, ficando com sangue. Ok? Essa é uma mostra do poder de Deus. Eu vou falar que por que Deus basicamente atacou o rio Nilo dessa forma. Ok? Mas 19 fala, disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, toma a vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeiras, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio Nilo, diante de los olhos de Faraó e diante de los olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornam em sangue. E os peixes que estavam no rio morrerão. E o rio fedou. E os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Ok? Mas você fala, por que Deus fez isso em conta dos egípcios, não? Eles tinham um Deus chamado Sobek. Mostrar primeiro, yeah. O Deus chamado Sobek, ok? O Deus del rio Nilo. Es el Deus ídolo del rio Nilo. Tenía una cabeza de cocodrilo. Okay? Put up the link that I sent below there. I'm going to read a little bit of the history. Mas eu vou ler um pouquinho da história deste ídolo Deus de Egipto. Que Deus fez. Sua Deus não podia fazer, parar a sangue. Right? You could do that with like 2 plates ahead of time. Yeah. Make it bigger, brother. Was it in Spanish? Thank you. Sobek, o Deus cocodrilo da força, o Deus de Nilo, ídolo de Nilo. Dice, Sobek é um antigo Deus egípcio de força e poder. Alguns mitos envolvem Sobek como criador do mundo. E os antigos egípcios reverenciavam já no antigo reino. Ele ganhou status de celebridade durante o reino de Melo, quando o rei Amenemhat III, el terceiro, se interessou particularmente pelo Deus dos cocodrilos. Este rei da 12 dinastia fez Sobek uma reforma quando findou sua semelhança contra Horus. Dice, o Deus cocodrilo. O povo do Egito antigo adorava crocodilos enquanto os amava e os temia. Eles eram um símbolo de poder, virilidade e fertilidade. Como Deus dos crocodilos, Sobek protegeu o exército egípcio, os faraós, os antigos povos do Egito. Mas, porque esse Deus, Sobek, não pôde parar as mãos de Moisés e Arão?
para não tornar os rios em sangue? Você tem que fazer essa pergunta em sua cabeça. Se esse era um Deus poderoso, Sobek, por que ele não pôde parar as águas que se tornem em sangue e os peixes que se mueram e proteger a seu povo? É que eles não têm poder. Esses deuses não têm nenhuma classe de poder. Essa foi a primeira praga. A segunda praga. A praga dos sapos. Ou a praga das rãs. Das rãs. Yeah. Rãs. I've got to pronounce. As pragas das rãs. Nós podemos ler sobre essas pragas em Éxodo 8. Nós vamos ler 8. Vamos começar em versículo 5. Dice mais o Senhor a Moisés: Dize a Araão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e fazer subir rãs sobre a terra de Egipto, ou sapos sobre a terra de Egipto. E Araão estendeu a sua mão sobre as águas de Egipto, e subirão rãs ou sapos e cobrirão a terra do Egipto. Mas o chão ficava cheio de rãs ou de sapos, diz. E Araão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Araão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo, depois deixarei ir ao povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti ou pelos teus servos. Não, eu vou parar, voltar novamente a isso. Dice, e Faraó, dice, então, versículo 7, então os magos fizeram o mesmo com seus encantos e fizeram subir rãs sobre a terra de Egito. Mas eu dou uma ilustração a você de mais ou menos como foi isso. Essa é uma... Okay. That's cool. You make it big and translate it. You can play the video afterwards. Make it big and translate it. Esto aconteceu em Palm Beach, Florida. Ok? Fala. Centenas de sapos venenosos, mas os sapos são venenosos. Este é meu bairro de Palm Beach Gardens. Súbelo. Dice, centenas de... Yes. Centenas de sapos venenosos invadiram barrio del sul de Florida. Segundo a WPTV, vários sapos venenosos de bufo invadiram barrio de Palm Beach Gardens. As fotos mostram as criaturas nadando às piscinas dos moradores, em pátios cheios e pulando pela rua. Right? Esses sapos ou as rãs ficavam todos os lados, mas vamos ver o vídeo. Let's see. Vamos ver o vídeo. Vamos olhar o vídeo. Over a Florida neighborhood, the pests have created a poisonous problem for some people. 7 Show Roads live at the news desk with details. Joe? Jeff, a community swamped by these tiny toads that seem to have come out of nowhere. It started in one neighborhood last week. Well, now it seems they are everywhere.
I just see a massive amount of toads or frogs just everywhere. Toxic toads swarming swimming pools, sidewalks, and the street outside Jenny Quash's home. You can't even walk through the grass without stepping on one. They're covering people's driveways. Her family forced to tiptoe through their yard inside their Palm Beach Gardens community. The sudden outbreak started a few days ago. Check out the toads clogging this pool filter and the poisonous pests now fueling frustration. That when we all open our front door, it's not 100, you're talking 1,000 of these little baby frogs. A toad removal company says these are cane toads, which secrete a toxic milky substance. With the warmer winter, and then we had a rain a couple, 2 or 3 weeks ago, a torrential rain that caused them to go into a breeding cycle. Toad expert Mark Holliday says the babies are coming from the lake in the community and they can be extremely dangerous to pets. Você pode mostrar outro video que fica na. You can take it down. Você pode olhar isso mesmo. Assim ficava a terra do Egito. Toda a terra do Egito ficava com esses animais, as raças. Look at that. Esse é poderiam de Deus, irmãos. Você tem um Deus poderoso, não fiquem, não deixem que nada pegue nessa de sua alma. Você serve um Deus poderoso. Mas por que Deus atacou a los egípcios com os sapos? Porque elas têm um Deus ídolo, se chamava Heket. Mostra Heket. Não, Heket, essa é a segunda plaga. Yeah, I don't see the picture there. Good thing the cat brother sent me those. And the other file, the file with all the pictures. Essa é a segunda plaga. Isso é Heket, um ídolo, um deus ídolo das rãs ou dos sapos. Okay? As a matter of fact, look it up on Google to see if we got a picture. Eu vou buscar. Momento, irmãos. Yeah, that's good. You can move it. E você pode olhar esse deus egípcio, Heket, o deus da rãs ou sapos. Os egípcios tinham muita reverência a esse Deus. Mas Deus de Israel, utilizou esse Deus deles contra deles. Somente para ensinar seu poderio. Vê para o artículo de Heket. Eu vou ler um pouquinho sobre Heket, o que eram seus poderes, seus supostamente poderes. You could translate that. Diz Heket era uma deusa do parte de fertilidade. Heket era uma deusa do the people could see that too, do parto e da fertilidade no Egito Antigo. Ela foi retratada como um sapo. Você olhou anteriormente a foto dessa deusa, right? É uma mulher com uma cabeça de um sapo. O significado do nome dela não é certo, mas possivelmente derivou da palavra Heka, que significa governante ou cetro. Os sapos simbolizavam a fecundidade e a nova vida. E acredita-se que as sacerdotisas dela fossem parteiras treinadas.
Okay? Segundo uma tradição, ela era uma esposa de Cum. Isso não importa. Mas não tinha nenhum poderio. Essa era uma deusa ídola dos egípcios, mas o Deus de Israel utilizou essa suposta deusa em contra deles, para ensinar aos filhos de Israel que eu sou o Deus verdadeiro, não esses ídolos. Pois muitas vezes nossa gente adorava aos ídolos, como nós fazemos hoje em dia também, adorando um Cristo branco, adorando este santo, este santo, este santo. Mas Deus fala, não, eu sou o Deus, eu controlo todo. Okay? A terceira praga é a praga dos piolos. Okay? A praga de los piolos, no es que la gente vea eso todavía. A praga de los piolos, ok? Você pode ler sobre essa praga en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 16. Dice mais, o Senhor a Moisés, dice a Araão, estende a tua vara e fere ao povo da terra, para que se torne em piolos por toda a terra do Egito. So você agarrou o pó da terra e o convertiu em piolos. Oh, man. Eu estou falando desde minha pele. Minha pele está raquinha. Dice, e tuvo vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Araão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Dice, e havia muitos piolos nos homens e nos gados. Todo o pó da terra se tornou em piolos em toda a terra de Egito. Mas os magos fizeram também assim, como seus encantamentos para produzir piolos, mas não puderam. E havia piolos nos homens e nos gados. Oh, man. Se você tem um estômago fraco, torne sua cara e não veja o vídeo. Mas eu tenho que ensinar uma ilustração a vocês, porque nossa gente é visual. Os israelitas são muito visuais. Eu tenho que ensinar você para que você tenha uma ideia de que aconteceu em Egito nesse entonces. Ponlo ahí, make them see that. Estamos de regreso con más noticias. Gracias por su sintonía. Y un nuevo estudio ha revelado que los llamados superpiojos han sido encontrados en 48 estados de la nación. Utah es uno de ellos. Estos animales han recibido este término debido a que son resistentes a los medicamentos no prescritos que se pueden conseguir en la farmacia para erradicarlos. El estudio fue revelado por el diario de Etimología Médica. Sin embargo, aseguran que no hay nada de qué preocuparse. Lo único es que ahora será un poco más difícil eliminar a esos piojos de la cabeza de sus pequeños. Expertos aseguran que si alguno o alguna persona en su familia tiene piojos, se recomienda lavar las sábanas, los cojines y las ropas o la ropa de la persona. Pero no es necesario el uso de químicos en el hogar que podrían poner en peligro su salud. Ya lo sabe, esté muy atento, especialmente para aquellas familias que tienen pequeños que van a la escuela todavía en primaria. En nuestro pueblo. Put the other link. Mas mira, você olha esto. Você imagina todos os egípcios, todos os egípcios com isso em sua cabeça, em sua cara, em seu corpo, mira. Mas os egípcios adoravam a uma deusa, eu vou falar da deusa pronto, né? A deusa dos incestos. Você não pode julgar com Deus, man. It's a third one, right? There's a third video there. Yeah.
Sí podemos ver cómo están caminando. Mi cabeza pica ahora mismo. Este problema está en todo el cuero cabelludo. Estamos haciendo la limpieza. Hola eso. Vale, ella necesita 2 o 3 tratamientos más para poder terminar con este problema. Oi. Nossa. Imagina-se todo povo com toda essa enzima. Podemos ver la Mais cantidad. a sangue do Nilo. Es uno de los casos Mas a sangue do Nilo. fuertes en pediculosis. Ok? Mas os sapos na rua, todo lado, todas as ruas, toda a terra do egípcio. So imagine-se isso. Imagine-se isso em sua cabeça. Right? You could take that down. Ok? A quarta praga é essa praga das moscas. Ok? A praga das moscas. Essa é a quarta praga. Vamos ler sobre isso em Éxodo 8, versículo 19. Diz: Então disseram os magos de Faraó: Esto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Mas o Faraó está vendo todos os seus deuses, supostamente deuses, não podem ajudar a ele, ao povo do egípcio. Mas o coração se endureceu. Uma cabeça dura de Faraó. Mas o Senhor de Israel é muito mais forte que todo Deus. Ok? Diz: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não se ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E eis que eles sareias as águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir a meu povo, para que me sirva. Ok? O Senhor deu uma ordem para a Faraó: Deixa ir a meu povo, para que me sirva. Mas Faraó não tinha coração endurecido nesse momento. Porque senão deixarei ir a meu povo. Porque se não deixarei ir a meu povo, eis que enviarei eczemas da mosca sobre ti, e sobre os tuos servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se enchearam destas eczemas, e também a terra em que eles estiverem. Ok? Nós vamos ler. Vamos falar. Esse é somente um exemplo em Paquistão. Não é na primeira parte das moscas que ficavam em egípcio. Mas você pode ver, look at that. Você pode ver, olha isso. Look. Oh, God. É muito pior. O que ficava em egípcio era muito pior que isso. Ela fica dentro. Cochino. Uma palavra, não sei. Imagina-se sangue, o olor da sangue, o olor dos piolos na cabeça da gente, nos corpos da gente, mosca nos corpos da gente, mas Faraó tem o coração endurecido. A mesma forma que Donald Trump tem o coração endurecido, Faraó tem o coração endurecido também. Ok? Mostrar outro vídeo também.
É uma mosca seisei. Uma mosca muito perigosa. Mas as moscas que você olhou no vídeo anterior eram muito pequenas. As moscas que ficavam em egípcio eram muito mais grandes que essas. Não? Dá que olha o vídeo. É somente um tipo de mosca. A seisei, uma das moscas mais perigosas do mundo. Somente imagine-se todas as moscas em todas as suas casas, em seus corpos. Conhecidas pelo nome comum de moscas tesse-tesse, nome com origem nas línguas banto da África Equatorial. Estas espécies transmitem Trypanosoma brucei. O trypanosoma é o causador da doença do sono. Como muitos insetos, essas moscas não põem ovos, mas sim as larvas, diretamente no solo onde se enterram. Poucas horas depois, elas se tornam pupas, forma intermediária entre a larva e o inseto adulto, com duros casulos castanhos. Após 6 semanas, estão adultas, prontas para carregar os trypanosomas. Existem 3 grupos destas moscas, todas hematófilas, ou hematofilas. É encontrada desde o Lago Chad e, no Senegal, a oeste, até o Lago Vitória, ao leste. Esta região é banhada pelo rio Congo e seus afluentes, sendo conhecida como o coração verde do continente africano. A umidade do local favorece o aparecimento de insetos das mais diversas. Somente uma ilustração, uma pequena ilustração. Por que está dizendo assim? Estou com a internet downstairs? Ok. Mas Deus dos piolos e as moscas, os egípcios adoravam esse Deus. Põe essa lá. Põe ela. Sim, o artículo esse. Ele era Deus ídolo Kepri, ou Kepri, ok? Nós vamos ler um pouquinho sobre este ídolo. Ele não é um Deus, é um ídolo. Kepri, ou Kepera, foi associado a um escaravelo, ou escarabau saquer, tornado a dos mais famosos deuses dos incestos. Eram deuses dos insetos, as moscas e dos piolos que estavam atacando as gentes de Egipto nesse entonces. Deus utilizou seu Deus Kepri para trazer temor sobre os egípcios. Ele utilizou seu próprio Deus em contra deles. Esse Deus chamado Kepri. Não é um Deus, mas um ídolo. A quinta praga é a morte dos gados ou a vaca. Você vai ler sobre isso em capítulo 9, Éxodo, capítulo 9, versículo 3. Okay? Diz: eis que a mão do Senhor será sobre tu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Pestilência está falando de todas as doenças ou enfermidades que iam atrair toda a morte desses gados ou vacas. Dice: e o Senhor fará separação entre os gados dos israelitas e os gados dos egípcios, mas os gados de nossos ficavam bons. Deus não tocou, não destruiu os gados de nós, os israelitas. Eles ficavam bons. Diz: para que nada morra em todo e que for dos filhos de Israel.
para que nada mora de todo o que for dos filhos de Israel. Mas nossos gados não estavam morrendo. Diz, o Senhor assinulou certo tempo dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte. Em todo o gado dos egípcios morreu. Porém, os gados dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrerá nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir ao povo. Faraó, quando você fala de Faraó, você está falando de Donald Trump. Tem a mesma personalidade. Coração duro, endurecido contra o povo de Israel, mas eles vão ver algo em um futuro muito pronto. Mostra o que ocorreu na Austrália. Somente um exemplo rápido. Imagine-se a terra, os ganados dos egípcios da mesma forma. Por todos os lados, por toda a terra dos egípcios. Somente um exemplo rápido para você. Ok? Isso é uma ilustração para seu gosto, para que você possa comparar o que nós estamos falando, o que a Bíblia fala. Mas a deusa que eles adoravam em egípcio, que Deus utilizou em contra deles, se chamava Hathor, ou Hathor. Ok? Ok. That's cool. Let me see. Mas você pode ver a Hathor, né? Ela tem a cabeça de, basicamente, de uma vaca. Mas ela era a deusa ídola de a vaca. Ok? Diz aí um segundo. Hathor era frequentemente, Hathor era frequentemente representada como uma vaca, simbolizando seu aspecto maternal e celestial. Porém, sua forma mais comum era uma mulher usando um endereção da cabeça formado em chefe de vacas em um disco solar. As vacas que foram mortas foram em contra desta deusa ídola deusa Hathor. Para humilhar a essa deusa, o Senhor utilizou seus poderes verdadeiros contra dessas deusas, mas ela não pôde fazer nada em contra de Deus para que as vacas dos egípcios não foram mortas. Porque todos os deuses de outros povos são nada. Eles não são nada. Isso é somente o que Deus queria fazer. A seta praga. Furúnculo na pele. Furúnculo na pele. Ok? Vocês vão ler sobre isto em Éxodo capítulo 9, versículo 8. Ok? Nós vamos ver da praga das úlceras. Ou úlceras. Ok? Falou Deus em Éxodo capítulo 9, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios de cinza de forno. E Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornasse um povo muito sobre toda a terra de Egito. E se tornará em sarna, que rebente em úlceras nos homens e nos gado, por
toda a terra de Egito. Quando fala dos homens, dos gados, está falando das mulheres também. Ok? Das mulheres também. E eles tomaram a cinza e foi forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úrsulas nos homens em úrsulas nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os magos também ficavam com sarna. Eles não podiam tornar esse poderio de Deus, o poder de Deus. Os magos mesmos tinham úrsula em sua pele. Mas eu vou ter uma ilustração. Vou montar uma ilustração. Não, a outra. Isso é somente uma ilustração de uma pessoa com úrsula ou sarna, okay, ou furúnculos em sua pele. Imagine-se todos os magos, todos os faraós, todos os egípcios com sua pele assim. Ok? Não somente isso. As peles ficavam dessa forma. Mostra o vídeo também. Você pode imaginar a dor nas peles dessa gente, no povo do egípcio. Olha. Não somente isso. Olha. Esse é o poder de Deus, irmão. Deus fez isso em todos os egípcios. Para que eles saibam quem é Deus de Israel. Somente imagina isso. Mas por que Deus fez isso contra os egípcios? Mas por que Deus fez isso em conta dos egípcios? Que o Brasil tem na Organização Mundial do Comércio. Confirmadas mais de 350 mortes na passagem do ciclone por 3 países da África. A polícia de São Paulo prende um adolescente suspeito do planejamento do assalto na escola de Suzano. Você pode olhar, ok? É somente uma ilustração pequena para você. Uno de esos hermanos de nosotros falou que look like que olha como maionesa. Okay. Mas Deus, os egípcios eram uma pessoa com muita vanidade. Eles ficavam muito, eles tinham muita adoração de seu próprio corpo. Eles não gostavam de pelo em sua pele. Eles sempre ficavam rasurando sua pele, sua barba. Eles não ficavam com nenhuma classe de pelo em sua pele. Mas Deus é que eles adoravam, tinha nome de Ketesh. Ou Ketesh. Right? Ketesh é originalmente uma deusa semática de origem síria e foi simulado no panteão egípcio durante a 18ª dinastia do Novo Reino. O Novo Reino está falando do mesmo reino que nossa gente foi escravidão. Ela é a deusa da natureza, beleza, extase sagrada e prazer sexual. Eu vou dar isso ali, ok? Diz, ela era originalmente a esposa dos deuses Sirão de guerra e de peste Refef, mas isso não importa. Mas Deus fez contra os egípcios úrsula na pia, mas sua deusa Ketesh não pôde salvar a seu povo dessa maldição, dessa praga, porque não tem poder. Todos os deuses contra nossos deuses não têm poder. Os deuses das outras nações não têm poder contra os deuses de Israel. Ok? A 7ª praga é a praga do granizo. Ok?
Você vai ler sobre isso em Éxodo capítulo 9, versículo 22. Ok, la praga del granizo o saraiva. Dice, entonces Dios Señor, versículo 22. Éxodo capítulo 9, versículo 22. Entonces Dios Señor a Moisés, estende tu mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra de Egipto, sobre os homens, sobre o gado, e sobre toda erva no campo, na terra de Egipto. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saravaia, e fogo corria pela terra. Mas não somente a saraiva, o granizo, mas veniam com fogo, ok? Diz, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra de Egipto, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra de Egipto, desde que viu a ser uma nação. E a saraiva feriu, e em toda a terra de Egipto, todo quanto havia no campo, desde o homem até os animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todos os árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Mas nós tínhamos proteção de Deus, de nosso Deus. Mas a terra inteira, ou toda a terra de Egipto, ficou com saraiva ou com granizo e com fogo. Mas o lugar onde nós ficávamos, morávamos, não tinha saraiva no granizo. Eu vou mostrar uma ilustração sobre o granizo. Rapidito aí. É somente uma ideia de que é o que estava acontecendo no Egito nesse então. Esse não é uma cidade. Muito mais grave. Granizo com fogo. Ja, nee, dat is heel min doen. O granizo misturado com fogo. Muita gente morreram assim. O tamanho desses granizos. A força do granizo. Mostra outra vídeo. Esos granizos, mas a oitava praga, não. Mas nós vamos falar de Deus que eles adoravam. A Deus Nut, ou Nós, right? O Deus Nut em inglês. É a deusa ídola do céu. Ok? Esse é Deus que Deus atacou com a septa praga. Dizem, Nós, de acordo com a mitologia egípcia antiga, Nut, o pronunciado Tritão, é a deusa do céu e dos céus. Ela era filha de Shu, deus de respiração vital, e sua esposa
Tefmut, deusa do calor. Mas esse não importa. Ok? Hay otra foto de esa diosa ahí. Go to the file that the brother sent out. There's a clearer picture there. No, the other. Yeah. Essa era a deusa Nut. Uma foto mais clara. The Nut, ou Nut. Nut ou Nos. Ok? Esa es la diosa del sol. Supuestamente tenía que proteger a los egipcios, mas no pudo hacer eso. Porque el Dios de Israel es mucho más fuerte que todos los dioses. Todos los dioses. El Dios de la Biblia es mucho más fuerte que todos los dioses. You can take care of that. Mas a octava praga é a praga de los gafanhoto ou locusta. Gafanhoto ou locusta. Ok? Você pode ler sobre isso em Éxodo capítulo 10, versículo 12. Ok? A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra de Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra de Egito e comam toda a erva da terra, todo o que deixou a saraiva. Mas todo o que deixou a saraiva. Então sentou Moisés a sua vara sobre a terra de Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, vento oriental trouxe as gafantos. E veríamos gafantos sobre a terra de Egito e assentaram-se sobre todos os termos de Egito. Mas gravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nenhum depois deles virão outro tais. Porque cobrirão a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comerão toda a erva da terra e todo o fruto dos árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nos árvores, nem na erva do campo, em toda a terra de Egito. Eu quero montar a ilustração novamente. A visual para nós, a gente. Visual. Eu sou muito visual. Era muitos mais. Que esses loucos. Muitos mais. Você pode olhar. Você pode ver quanta destruição esses locustas podem fazer uma fazenda. Provavelmente esses são os egípcios. Você pode ver isso, Olha essa. O homem não pode fazer nada em contra. Um homem não pode fazer nada em contra de Deus, irmão. O poder de Deus é muito mais sobressalente que nós somos. Nada comparado com o que foi em Egito. A escritura falou que essa escuridão, os céus escuridão, quer dizer que eram muitos mais que esses. Muitos mais que o que você está vendo, olhando hoje mesmo.
Nuvens de gafanhotos do deserto na Etiópia, no Quênia e na Somália podem crescer ainda mais e se espalhar para outras áreas do leste da África, caso a praga não seja controlada. O alerta foi feito nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, que diz que essas nuvens são sem precedentes em tamanho e potencial destrutivo. O diretor-geral da agência Chudong-yu disse que essa é uma situação de dimensões internacionais que ameaça a segurança alimentar de toda a sub-região. Ele afirmou que a FAO está acionando mecanismos que permitirão apoiar os governos na realização de uma campanha coletiva para lidar com esta crise. O chefe da agência da ONU acrescentou que as autoridades da região Yes. Mas a Deus que Deus, el ídolo que Deus queria derrumbar, ou queria, era a Deus foi em contra de Deus Osíris, a deusa egípcia Osíris. Dice, Osíris era o Deus dos mortos e da vegetação. Mas Deus mandou locustas ou gafanhotos para destruir a vegetação, mas Osíris não pôde salvar, não tinha poder para cuidar de sua vegetação, mas ele não tem nenhum poder. Ele também é chamado em vários nomes e ortografia unido Osíris, ou ser ou Osíris, não importa, não tem poder. É somente um ídolo, ok? Não pode encontrar de Deus de Israel. A novena praga foi a escuridão sobre o Egito. Você vai ler disso em Éxodo capítulo 10, versículo 21. Diz: Então disse o Senhor Moisés, estenda tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra de Egito. Trevas que se apalpem. Está muito escuro. A escuridão estava tão densa que você podia palpar a escuridão. Diz, versículo 22, e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra de Egito por 3 dias. Imagine-se, escuridão total por 3 dias que você não pode ver em frente de sua mão. Mas o livro de sabedoria pinta uma ilustração muito mais gráfica que Éxodo. 23 fala, não viu outro e nenhum se levantou de seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Nós ficávamos com luz em nossas habitações, mas os egípcios estavam em sua casa assim, ali, com medo, com temor. 3 dias, totalmente escuridão, totalmente, que podia palpar-se a escuridão. O livro de sabedoria fala sobre isso. Vou tratar de ler todo isso. Sabedoria, capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Diz, os egípcios ficavam prisioneiros das trevas. Versículo 1 fala, sim, tuos juízos são grandes e insondáveis. Por isso almas sem instrução enganarão-se. Os impíos
que pensavam oprimir a nação santa já eram prisioneiros das trevas. Está falando de o que aconteceu em Éxodo. Dice, prisioneiros, já eram prisioneiros das trevas, nas entraves de longa noite, trancados em suas casas, excluídos de eterna providência, pensando que ficaram ocultos com seus pecados secretos, sob o obscuro véu do esquecimento, foram dispersos, tomados de terrível terror, e apavorados dos fantasmas. Nem seu abrigo os livrara de medo. Rumores terríficos em torno deles ecoavam, e fantasmas lúgubres e tristes semblantes apareciam-lhes. Força alguma de fogo era capaz de dar luz em um clarão cintilante das estrelas. Conseguia iluminar essa terrível noite. Apenas uma massa de fogo, acesa por si mesma, encheu de terror, e se les deixava entrever. Mas, espantados com o espetáculo, julgavam a visão ainda pior do que era na realidade. Demonstravam-se impotentes as imposturas de magia, e saiu vencida a prova de alardeada ciência. Aqueles que prometiam expelir da alma doentes os temores ou espantos, caíam vítimas de um medo ridículo. Mas você pode ler hasta versículo 21, que fala do terror que ficava nessa noite com os egípcios, que a noite era tão pesada, ou se podia palpar, você podia palpar a noite, algo muito mal. Mas o Deus que você estava destruindo a mentalidade Deus estava destruindo a Deus Ra, ou Re, ok? Esse é o Deus do sol, diz. Eu puedo ver isso. Deus Ra. Ra era um nome principal do Deus do sol do Egito antigo. Ele era frequentemente considerado o rei dos deuses e, portanto, o patrono de Faraó e de deuses centrais do panteão egípcio. Esse é um Deus que muitos a gente fala aqui nos Estados Unidos, egiptologistas ou egyptologists. Eles falam muito de Ra, poder de Ra, mas Deus oscureceu por 3 dias. Onde ficava Ra para ajudar aos egípcios? Onde ficava Ra? Ra não tem o poder comparado ao poder de Deus de Israel. Ok? A 10ª e última praga é a praga da morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Você pode ler sobre isso em Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Diz: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra de Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, eles e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor nos egípcios, porque não havia casa em que não houvesse morto. Mas Deus mortou a todos os filhos primogênitos de Egito, animais. Se você era um escravo de outra nação, ficava morto. E um filho de Faraó ficava morto. Somente você podia imaginar-se
tener una imaginación de lo que estaba ocurriendo. Su filo primogénito. Un primogénito es la persona que va a extender a su herencia por muchas generaciones. Su primogénito, él mortó los primogénitos de los egipcios, right? Dice, porque no había casa en que no hubiese un muerto. So, toda casa de egipcios, toda casa ficaba con sus primogénitos muertos. Mas onde estava Isis? A deusa de quê? Da vida. Deusa ídola da vida. Onde ficava Isis para proteger a seus primogênitos? Onde ela ficava? Ela não tem poder comprovado com o Deus de Israel. Quem é Isis? Nós vamos ler isso. Não, Isis. Isis era a antiga deusa egípcia do casamento, fertilidade, maternidade, magia e medicina. Ok? Fertilidade, maternidade. Mas por que ela não pôde salvar ou proteger os primogênitos de los egípcios? Porque não tem poder. Somente Deus estava com essas 10 pragas. Deus estava mostrando-lhe o poderio dele a seus filhos, os filhos de Israel, a gente de Israel. Que você tem que confiar em seu Deus. Você não tem que ter ou seguir os deuses ajenos, os deuses dos povos, porque eles não têm poder. Essas 10 pragas somente estavam mostrando-lhe um exemplo ao povo de Israel. Eu sou teu Deus, confia em mim, não em deuses estranhos. Mas esto é o que fala Provérbio capítulo 3, versículo 31. Fala isso. Provérbio capítulo 3, versículo 31. Fala isto. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Homem violento está falando de nossos opressores, as outras nações. Não tenha inveja deles. Não vais adorando ou dando-lhe adoração a seus deuses, a Ra, Isis, Osíris, Ketesh, Kepri. Não hagas adoração a esses deuses. Eles não têm poder. Eu sou tu Deus, eu tenho poder. Mas Salmos 96, versículo 4 fala isto. 96, versículo 4 fala isso. E 5 diz: porque grande é o Senhor, é digno de louvor, mas tremendo de que todos os deuses. Diz: porque grande é o Senhor de Israel, não do mundo inteiro, porque Deus, o verdadeiro Deus é nosso Deus, Deus de Israel. É digno de louvor, mas tremendo de que todos os povos, mais tremendos de que todos os povos. Por quê? Você pode ler que nenhum desses deuses egípcios puderam salvar ou proteger a sua gente de Egito. Nosso Deus Israel é muito mais poderoso que todos esses deuses ajenos ou das outras nações. Ok? Versículo 5 fala: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Ok? O Senhor de Israel é o verdadeiro Deus. Essa é somente a lição. A aula de hoje só fala sobre como Deus magnificou o seu poder sobre os deuses de Egipto. Ok? Ele manifestou seu poder em contra deles para mostrar aos filhos de Israel: ei, fica confiado em eu. Eu sou teu Deus. Eu tenho controle. Okay? Essa é uma das lições ou aulas, uma das coisas que a Páscoa nos ensina.
Okay? Tener más confiança em nosso Deus. Mas quando todo estava ficando mal para os egípcios, nós só estávamos confortáveis, só estávamos bom em nossas casas, morando em nossas casas normalmente. Ok? Porque vocês somos os escolhidos. Deus nos ama a nós. Você tem que ter isso em mente. Ok? Eu vou dar a classe aí. Uma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Mas a próxima semana, a aula da próxima semana, eu vou pensar que eu vou trazer a próxima semana. Shalom, irmã Zeneida Nunes. Jahawa Shaiba, shalom, brother. M. Ruiz, shalom. Miriam Torres, shalom. Se não tem mais, não tem perguntas, põe o e-mail aí. Se você tem uma pergunta, você pode mandar um e-mail ao e-mail que nós vamos pôr e-mail ali, para que você mande suas perguntas ali, ok? Nós falamos shalom, you take it off. A próxima semana, irmão.